Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal Sucesso no Casamento, nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo sobre o assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo no casamento, a importância do diálogo, tá bom? Eu gostaria que vocês me acompanhassem, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, escrevendo, tá? Comentando, falando o que vocês acharam sobre o vídeo, tá? Antes de eu iniciar, eu gostaria que vocês, quem não é inscrito ainda, se inscrevesse no nosso canal. Por favor, nos ajude que esse canal sobreviva. Se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, acione o sininho para que a gente possa prosseguir com o nosso canal, que é muito importante. Ele faz um trabalho social muito importante, tá? Bom, gente, então o nosso vídeo é sobre diálogo no casamento, tá? Porque se a gente for pensar, há tantas perdas desnecessárias de pessoas que se amam de verdade, né? Que não conseguem que sua relação dê certo. Por que será que elas não conseguem, né? Elas pensam, somos muito diferentes, mas elas nem imaginam que é muito importante ser diferente, que é o diferente que vai ajudá-los a vencer. E quando elas descobrem que é necessário a diferença, talvez elas vão conseguir ter uma relação bem sucedida, tá? A gente sabe que tudo envolve amor, tá? Toda relação ela precisa estar alicerçada no amor. Se ela não tiver amor, aí perde o sentido da nossa vida, né? Nossa vida fica sem sentido. Por quê? Porque o amor é o que nos move, o amor é o que nos faz caminhar, tá? Você pode ter sucesso em tudo na tua vida, tá? Mas se você não tiver amor, se você não tiver uma relação de amizade, de companheirismo, de compreensão, seu sucesso não vai resolver nada, tá? Então, a verdadeira questão do relacionamento é a comunicação. Não tem outra alternativa, gente, se não for a comunicação, tá? Mas os homens, eles se comunicam de uma maneira diferente das mulheres. É totalmente diferente das mulheres, tá? Por isso que há no casamento essa falta de conexão. Por quê? Porque o homem, ele se comunica no mundo dele, do mundo masculino, que é um mundo totalmente diferente das mulheres. Eu vou dar exemplo, vocês vão saber, tá? O problema é que nós usamos a mesma palavra para significados diferentes. Por exemplo, se você pergunta assim para uma mulher: querida, qual é o problema? E ela diz nada, para o homem é nada. Então ele vai falar: não, então não tem nenhum problema. Mas para a mulher, gente, existe problema. E quando ela diz nada, é porque ela quer que você faça perguntas, que você descubra porque ela está com um problema. Só que você precisa procurar esse problema através de perguntas. E para nós somos limitados. Se você falar nada, vai ser nada para a gente. Nós não vamos esmiuçar o problema, né? Ao ponto que quando a mulher pergunta pro esposo qual é o problema e ele diz nada, o que ela começa? Ela começa a fazer perguntas. Só que quando o homem diz nada, é nada mesmo, tá? E se ele, porque o homem ele é assim um vocabulário mais curto, né? É diferente da mulher. A mulher diz nada porque ela quer que você vai lá, que você a mima, que você vai buscar o problema, vai achar soluções, né? E o homem diz nada porque nada. Geralmente não tem um problema, tá? E se o homem não faz pergunta, tá? O que a mulher vai pensar? Que ele não está se importando, né? Que ele não se importa com ela, porque ele não perguntou, ele não quis saber qual era o problema, tá? Então, o que aí nessa pequena comunicação, quando você pergunta para sua esposa ou para uma mulher qual é o problema, ela diz nada, e aí você não vai atrás, não faz perguntas, aí já tem um bloqueio, porque a sua esposa ela vai entender que você não se importa com ela. Ela vai pensar que vocês não está preocupado com o problema dela, tá? O problema é que as mulheres elas adoram se comunicar, tá? E quando não gostam de se comunicar é porque elas tentaram se comunicar, tentaram e não deu certo. Elas tentaram comunicar com você,
Aí não deu, elas pensam, não dá para conversar, ele não me escuta, ele não me entende, né? Não adianta, ela vai dar você como um caso perdido. Por quê? Porque ela gosta de conversar, mas ela gosta de conversar do mundo dela, do jeito dela, e você não vai entender, tá? Certa vez uma amiga me disse que ela não falava pro marido, ele não me entende, ele não me ouve, né? Aí eu falei para ela, mas e por que você não conversa isso com ele, então, os problemas, né? Ela disse que conversava assim, mas com outras pessoas sobre o marido, mas ela não conversava com o marido os problemas que ela tinha dele, ela conversava com outras pessoas sobre ele. Então veja, quando isso acontece, gente, é porque o homem não soube se comunicar com a mulher, ou a mulher não soube se comunicar, não soube compreender a dimensão do homem, porque vocês precisam assim, explicar certinho, com detalhes, porque nós somos sim, não, o homem é muito racional, a mulher é emocional e o homem é racional, nós sabemos disso, tá? E a tendência é os homens perderem o interesse na relação, né? Com o tempo os homens perdem, e as mulheres, elas tendem a ter mais interesse na relação, tá? Então, mas aí o que acontece? Quando as mulheres, elas têm uma habilidade nato delas, né? Elas têm uma habilidade de transformar tudo que tá bom em melhor, tá? Então, por exemplo, nós homens, tá bom pra gente, a gente deixa como tá ótimo. A mulher não, ela fala, o que eu posso melhorar? Está bom, mas pode melhorar mais, tá? Só que é nato da mulher essa busca pela perfeição, pela melhora. Só que o problema é que a mulher, ela não sabe como fazer isso, assim, como se portar. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a agir com o homem como se ele fosse uma criança. Então ela fala, olha, o homem pede sobremesa, ela fala, olha, você viu o que o médico falou, você não pode comer doce, você não pode comer óleo triglicérides, você vai sair com essa roupa amarrotada, olha que desleixo. Então, o que acontece? Ela começa a tratar o homem como uma criança, e o homem começa a se comportar como uma criança. Acontece que criança perde o interesse, criança não tem interesse no outro, né? Então, na hora de ficar, assim, aquela paixão que ela não tem, porque o homem vai ver ela como, teoricamente, como uma mãe, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando vai haver essa comunicação, para que ela possa ser de uma forma em que a mulher não seja a mãe do homem. Vou dar um exemplinho para ficar fácil para vocês. Ó. Então, o homem chega cansado, exausto do serviço. Não vai adiantar você falar, nossa, meu bem, que pena de você, que dó de você. Porque ele vai se sentir diminuído. Mas se você falar assim, nossa, ainda bem que eu não tenho um serviço igual esse. Só você mesmo para aguentar. Então ele vai ficar contente. Eu sou o cara, nossa. Ao passo que a mulher, se você falar isso para ela vai ficar muito brava com você, né? Ela vai ficar muito brava com você porque ela vai falar assim, nossa, ele está falando do meu trabalho, né? Então, são comunicações diferentes, né, gente? O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra, tá? E o homem, eles não entendem quanto as mulheres são sensíveis a respeito do diálogo, tá? O homem também, ele tenta mudar a mulher, só que ele tenta mudar não o visual da mulher, ele tenta mudar os sentimentos que a mulher tem que ter. Por exemplo, quando ele fala, tá nervosa? Não fica nervosa, não. E a mulher odeia isso, gente. Odeia. Ela vai ficar mais nervosa ainda. Ela vai ficar mais nervosa até que você fique nervoso. Ela não quer que você fale isso pra ela. Tá nervosa? Não fique nervosa. Ela quer que você compreenda que ela está em um momento difícil e que aquele momento tende a passar, mas tem que ter um tempo, um prazo, né? Então, são as chamadas TPMs, as famosas TPMs. Então, evita falar pra mulher, tentar modelar os sentimentos da mulher, porque aquilo que você não quer que ela faça é aquilo que ela vai fazer mais ainda, justamente para contrariar você, tá bom? Então, a gente tem que pensar que a comunicação é diferente para o homem e para a mulher. O homem enxerga o mundo muito mais simples, tem uma forma mais
mais sensata, a mulher de uma forma mais sentimental, né? E os dois vão morar juntos, na mesma casa, no mesmo lar, em universos diferentes. O universo masculino é muito diferente do feminino, mas essa diferença é que une e faz com que os dois cresçam, que os dois sejam felizes e evoluam, né? Porque não há nada de errado em sermos diferentes. Nós precisamos aprender a conviver com a diferença, tá? E se a gente não aprender a conviver com a diferença, nós vamos guardar mágoas, né? Mágoas, porque a gente não vai saber entender como pensa o outro. E quando a gente guarda essa mágoa, aí ela vai aumentando, aumentando, e um dia ela desce a ladeira e o casamento acaba. Por quê? Porque foram mágoas guardadas que poderiam ter sido resolvidas com diálogo. Porque você pode sentar e conversar, aí o outro vai pensar: ah, então é por isso que ela agia assim. Ah, então é por isso que ele agia assim. Então vai ficar no é por e vai entender você, vai entender o processo. Então o que falta nos casamentos, gente? Sentar, dialogar. Não adianta você falar assim: meu casamento não caiu na rotina, porque eu viajo. Tá, você viaja. Quando você viaja, existe o diálogo entre você e seu esposo? Existe o aproveitamento dessa viagem juntos? Ou lá na viagem, cada um fica no seu individual? Porque se você ficar no seu individual, você não tá na mesma rotina, não está saindo da rotina, tá? Você está apenas viajando. Mas viajar sozinho ou viajar acompanhado e não ter diálogo é a mesma coisa que viajar sozinho, tá? Então, quando há o diálogo, o outro pergunta: nossa, por que ela está me tratando dessa forma? Porque eu estou contribuindo para que isso aconteça. Eu estou fazendo essa parte de contribuição negativa. A mesma coisa a mulher, ou o seu companheiro, ou a sua companheira, né? Com quem você convive. Então, gente, o que salva o casamento, o que mantém um casamento, o que dá rumo para um casamento, o que dá alicerce para um casamento é o diálogo. Ele não pode morrer, gente. Sabe por quê? Porque nos 3 primeiros anos, por exemplo, você não vai precisar dialogar muito, porque existe a paixão, existe um hormônio que envolve você de uma tal forma que você vai se sentir apaixonado, independente de se tiver diálogo ou não. Mas depois disso, esse hormônio vai abaixando, abaixando. E aí precisa do diálogo, precisa do envolvimento, da compreensão, precisa entender o cérebro do homem, precisa entender o cérebro da mulher, para poder compreender como cada um age de forma diferente, entendeu? Cada pessoa, cada ser, o ser masculino e o ser feminino, eles pensam de modo diferente, foram criados assim. Então, a partir do momento que você descobre essa diferença, você pode estar promovendo o diálogo na sua casa, promovendo o diálogo. Surgiu um problema, vamos sentar, vamos conversar. O que nós podemos fazer para melhorar esse problema? Porque quando não tem diálogo, gente, dá lugar para mágoa, dá lugar para os problemas, dá lugar para mal interpretação, para rancor, e isso não combina com amor, tá? Então, se você ama a pessoa que você está, se você quer salvar seu casamento, se você gosta do seu namorado, da sua namorada, se bem que quando namora existe muito diálogo, né? Quando namora, até é interessante que o homem, quando ele está namorando, ele supre a mulher de elogios, ele supre a mulher de diálogo, de carinho, de atenção. E quando ele casa, é como se fosse um troféu. Ele desiste disso. Ele fala: já está ali. E aí ele deixa a mulher com necessidade disso, tá? Porque toda mulher, ela tem necessidade de ouvir que ela é linda, ela tem necessidade de ouvir que ela está bonita, ela tem necessidade de ser percebida que ela cortou os cabelos, que ela está que ela emagreceu, que ela tem um projeto, que ela é inteligente. Toda mulher tem essa necessidade. E a partir do momento que o homem casa, ele deixa aquele encanto de seduzir sua esposa, né? E aí com o tempo vai minando. Então precisa de ter elogio, precisa ter diálogo, precisa ter muita coisa de um canal aberto entre os dois
para que haja essa comunicação e para que o casamento prossiga, tá bom? Então, nosso diálogo termina por aqui hoje, mas eu gostaria que vocês, então, se inscrevessem no canal e aí a gente vai tratar mais assuntos, tá? Tem muitos assuntos de casamento, infindáveis assuntos de casamento. E aí, no próximo vídeo eu vou tratar um assunto bem especial com vocês, tá? E aí a gente vai poder estar comentando. Se inscrevam, gente. Compartilhe, mas também comentem, tá? O que vocês acharam, porque o casamento é uma coisa que envolve a todas as pessoas. Mesmo solteiro, um dia vão casar, então vamos se envolver, ok? Um abraço, hein?